Bom, bom dia a todos. É mesmo um prazer imenso que eu tenho em ter-vos aqui. Que primeiro vou apresentar, é o José Ribeiro, meu colega, também terapeuta e formador. A mim, penso que a maioria já me conhecem, mas também vou apresentar. Chamo-me Fernando Frazão e, no fundo, eu estou aqui hoje por uma série de circunstâncias, como cada um de nós tem as suas circunstâncias. Como alguns saberão, eu há cerca de 5 anos atrás tive um acidente e um acidente podia ter mudado radicalmente e mudou a minha vida. Podia ter mudado para pior e mudou literalmente para melhor. Eu fiquei tetraplégico, eu fiquei sem mexer e sem sentir dos ombros para baixo. E naquele momento eu tinha que decidir entre se aceitava o que me tinha acontecido como algo inevitável e que eu não podia alterar e tornava-me uma vítima do que tinha acontecido. Mas eu decidi que não era esse o caminho. Claro que não fiz este caminho sozinho, tive a ajuda de muita gente, de alguns que estão aqui hoje, que me apoiaram também, mas naqueles momentos em que eu estava, e eram muitos, que estava sozinho, numa cama de hospital, a olhar para o teto, como eu costumo dizer, e os tetos do hospital, digo-vos, não têm mesmo nada, é só branco. E naquela altura eu não podia fazer mais nada que olhar para o teto, porque eu não conseguia sequer mexer-me. E então, se me perguntassem se era dia ou noite, eu não sabia, nem sequer conseguia saber se havia janelas no edifício. Não sei se vocês têm esta noção. E numa primeira fase, quando estava nos cuidados intensivos, inclusivamente, estava com pessoas em estado de coma, que não tinham sequer sinais de consciência. Eu era o único que tinha essa consciência. Mas estava a olhar para o teto. Então, nesse momento, de uma forma muito intuitiva, e daqui a pouco vão perceber porque, eu vou tentar não me alargar muito, que não é esse o objetivo, eu fui começando a tomar consciência mais em mim e a virar mais para mim, mais para o meu interior, mas no bom sentido. E a decisão foi, em vez de me vitimizar e dizer, coitado de mim, desgraçado que estou aqui numa cama e que não posso fazer nada, eu fechava os olhos e literalmente viajava para aqueles locais que sempre foram os meus refúgios. E quem me conhece sabe quais são. Eu sempre fui viciado em montanha, que é um bom vício, não é? Tudo que era atividades de ar livre, bicicleta, caminhadas, era o meu refúgio. E eu fazia, durante esses períodos em que não podia fazer mais nada, numa cama de hospital, eu viajava, fazia centenas de quilómetros pelo monte. Eu conheço montes de trilhos, eu conhecia os caminhos, as curvas, as pedras. Eu sabia, eu estava lá, literalmente. E o que vos posso dizer é que, fazendo um balanço, foi isso que me salvou. Porque hoje eu já consigo explicar isso, e tenho explicado isso em alguns vídeos, o poder que nós temos de criar a nossa realidade. Porque somos nós que a criamos. E se nós decidimos criar uma realidade desagradável, vivemos numa realidade desagradável. E hoje, se não fosse essa decisão, hoje provavelmente estaria, como os médicos diziam, numa cadeira de rodas ou numa cama, sem me mexer, completamente imóvel, porque foi tetraplegia, não é? E como eu também costumo reforçar, com um saco de urina atrás, que parece uma coisa mínima, mas é uma função vital e que nem sequer é do sistema nervoso autónomo, no sistema nervoso consciente, ou seja, tem que ser algo que se mexe no nosso subconsciente para lá chegar, ou inconsciente mesmo, e até isso eu consegui. Isso e muito mais que vou conseguir. Isto demonstra, basicamente, o poder que nós temos, o poder incrível que nós temos dentro de nós de autocura. É um poder nosso. E hoje em dia, como alguns sabem, eu sou terapeuta, e é exatamente isso que eu transmito. Eu não curo ninguém. Eu ajudo as pessoas a perceberem que têm o poder de se curar. E isso é
fascinante. E quando todos perceberem isso, não é preciso terapeutas para nada. E hoje, para encurtar um pouco, e depois para irmos ao assunto que nos traz aqui hoje, vou só contar uma história que para mim foi extremamente inspiradora. Vou contar a história de um grande professor que eu tive. Talvez, sem dúvida, o meu maior professor. E por cima estamos numa escola, na última escola onde eu lecionei, antes de deixar a carreira docente, e vem mesmo a propósito. Esse professor, ele teve uma vida que não foi nada fácil. Desde pequeno, muito pequeno, ele tinha uma condição muito especial. Ele tinha, ainda na infância, tinha limitações graves, inclusivamente foi-lhe diagnosticada cegueira, portanto ele era cego, ele não se conseguia mexer, não tinha mobilidade, não tinha recepção a estímulos externos e começou a ter crises convulsivas. Os médicos não conseguiram descobrir o que se passava, simplesmente perceberam que havia um problema neurológico grave, nunca descobriram o que era, mas esse professor era mesmo um ser de luz. Era alguém com um poder incrível e uma capacidade de superação incrível. E com a ajuda dos pais, que os pais ajudaram e encontraram uma forma de fazer estimulação neurológica para ele e reorganização neurológica e com essa ferramenta passaram a fazer estimulação ao seu filho durante o dia inteiro, durante os dias todos. Não havia fins de semana, não havia feriados, não havia férias, mudavam de lugar e continuavam a fazer. E o que é certo é que os médicos que inicialmente diziam que aquela criança iria ficar um deficiente profundo para o resto da vida, que era o prognóstico, diziam-lhe: esqueçam, pais, o vosso filho vai ficar dependente para o resto da vida. Gradualmente e passo a passo, ele foi começando a desenvolver competências e aquela alegria que ele tinha de viver e aquela capacidade de superação que ele sempre teve, associado ao facto que era um privilégio de, por ironia do destino, ter os pais sempre com ele, porque precisavam trabalhar com ele, fazer estimulação, ele era a criança mais feliz do mundo. E foi desenvolvendo as competências que tinha a desenvolver. Passados 3 anos, ele, só para imaginarem, com o prognóstico que tinha, ele já gatinhava pela casa toda, fazia centenas de metros pela casa toda. Ele já sabia ler, o que não é normal numa criança de 3 anos. Ele já estava a aprender línguas estrangeiras. Ele resolvia equações matemáticas. Ou seja, literalmente, não há impossíveis. E o que é importante recolher desta história é, antes de vos contar mais um pouco, é quando nós acreditamos verdadeiramente numa coisa, não há limites. Não há obstáculos. Os obstáculos são meros desafios que nos aparecem. Esta criança, como disse, eles trabalhavam todos os dias da semana e numa véspera de Natal ele teve uma paragem cardiorrespiratória e foi socorrido de urgência, foi internado. Passado 2 dias, o Gabriel deixou esta dimensão. O Gabriel, o meu filho Gabriel, foi o meu grande professor. Se não fosse ele, provavelmente eu e a Ana não teríamos conseguido fazer o que fizemos, que não foi só eu, e conseguir superar todas estas limitações que eu tive e que há pouco estava a dizer, só é possível quando a pessoa acredita verdadeiramente em algo. E o mais importante e aquilo em que mais devemos acreditar é em nós mesmos, nas nossas capacidades, que não têm limites. Nós não somos um corpo físico. Isso é só um mero detalhe.
Nós somos muito mais do que isso. E temos a capacidade de ser aquilo que quisermos. O Gabriel, que eu costumo dizer, o meu anjo Gabriel, nunca mais me abandonou. E não tenho dúvidas que ainda hoje é um dos meus guias. E tenho provas disso. E não tenho também que provar a ninguém, mas sinto isso. Ele está lá, sempre, do meu lado, e tem-me dado grandes provas de que a vida é fantástica e de que, isto para perceberem que muitas vezes nós achamos que os obstáculos que a vida nos traz, que são coisas desagradáveis, e perder um filho não é fácil, como não é fácil muitas outras coisas que cada um de nós passa. Nada é fácil na vida, a não ser que nós mudemos a perspectiva. E se mudarmos a perspectiva, tudo faz sentido. Este é um exemplo. A morte de um filho, que era algo que, uma dor intolerável. Hoje em dia não tenho a menor dúvida que o Gabriel veio exatamente para me ensinar, ou para nos ensinar, aquilo que precisávamos aprender para que eu viesse a superar o que hoje já consegui superar e vou conseguir superar mais. Foi graças a ele. Portanto, ele não veio em vão. E tudo na vida tem um propósito maior. É sem dúvida essa a grande mensagem que eu vos queria transmitir. Outra das coisas que o Gabriel me trouxe foi que nunca nos devemos resignar ao nosso diagnóstico. Porque se eu tivesse, no momento em que fiquei numa cadeira, ou numa cama, imobilizado, se eu tivesse dito a mim mesmo, eu sou tetraplégico, eu ainda seria neste momento tetraplégico. Mas eu nunca me encarei como sendo tetraplégico. Eu estava como que ia passar por aquele estado. Eu não sabia como, e hoje ainda não sei, muita coisa que eu não tenho explicação. Mas uma coisa eu sinto, é que, independentemente de tudo, eu sei que eu vou ficar melhor do que estou hoje, como sabia aqui há 1 ano, 2, 3, 4 anos atrás. Não tenho explicação para isso. Se me perguntarem, mas como é que vais conseguir com as limitações? Não sei. Ainda estou a descobrir. Nem sei quando, mas também não estou preocupado com isso. E o que eu estava a dizer é que o Gabriel me ensinou muito também, foi procurarmos alternativas. Se eu quisesse continuar a ser aquilo que os prognósticos médicos me diziam que eu ia ser, bastava-me fazer aquilo que me pediam para fazer. Fisioterapia, 2 vezes por semana, 1 hora, e está feito. Mas eu sabia que, se não queria que aquela condição fosse a minha, precisava de descobrir outras alternativas, procurar algo novo, e foi sempre isso que eu fiz desde o início. Não interessa se encontro, se bate contra a parede, se não resulta, experimentei, tentei. Não interessa se errei. Se errei, o erro faz parte. E foi um pouco neste caminho que eu acabei por descobrir aquilo que nos traz hoje aqui, o turno. Eu descobri o turno através do José. Estávamos a fazer uma formação, ele é formador, a formação era online, eu só conheci numa sessão presencial. E coincidiu, estava-se a falar de autocura, e eu decidi dar umas palavras, porque achei que fazia sentido. E foi nessa altura que o José conheceu a minha condição. E o que ele disse foi, no final da ação, não te vás embora, eu quero falar contigo, no final. E no final apresentou-me o túnel. Disse-me, olha, não te vou dizer muito mais para já, experimenta isto. Fizemos 2 ou 3 testes lá, como vamos experimentar daqui a pouco convosco. Experimenta isto. Explicou-me como é que ia usar, e eu decidi, tudo bem, já experimentei tanta coisa, não me custa nada experimentar mais esta. E o que vos posso dizer é, eu estou com o túnel há mais de 2 meses.
Inicialmente, pura e simplesmente, deixei andar, eu uso isto literalmente 24 horas por dia, mesmo à noite uso também, embora se possa colocar debaixo da almofada. E o que eu sinto é, em determinada altura, eu fui começando a tomar consciência, eu sou, como é evidente, eu sou a pessoa que mais se vigia. Eu estou literalmente sempre a ver, e hoje o que é que eu já estou a fazer de diferente de ontem? De maneira que, se há alguém que se autoavalia sempre, sou eu, não é? Não posso dizer-vos que tenha sido o turno que me fez evoluir determinados aspectos que evolui nestes últimos 2 meses. Não posso garantir isso. Porquê? Porque eu continuo a fazer tudo o resto. Continuo a fazer todas as outras atividades. Agora, há algo que eu não tenho dúvida que o turno me trouxe. Porque eu notei, desde essa altura, e só fui tomando consciência com o tempo, que é como se eu tivesse mais serenidade, mais calma, mais paciência para aquelas coisas que às vezes não nos correm bem. E todos temos isso, não é? E eu também tenho. Há dias que eu acordo para sair da cama e isto hoje vai ser complicado. E o que é certo é que eu comecei a sentir mais serenidade para encarar todos os desafios que eu tinha no dia-a-dia e as limitações que tinha e isso, digo-vos, faz toda a diferença. Porquê? Porque a paciência e a capacidade que nós temos de confiar que algo vai acontecer de bom é o mais importante que nós temos. Porque é isso que nos permite a serenidade para encarar todos os desafios da vida. E pronto, eu estou a usar o turno há 2 meses e meio, entretanto, o José fez uma proposta e por que não divulgas em Braga? E eu aceitei o reto. Isto para vos dizer que se eu estou aqui a assumir que o turno de facto foi importante para mim, ou está a ser, é porque é mesmo um facto. E entretanto vou passar a palavra ao José, que vai-vos explicar melhor o que é isto do turno, e no final vamos fazer alguns exercícios para demonstrar convosco, para quem quiser experimentar, com isso em turno, para perceberem o que é que isso faz no imediato e vão perceber um bocadinho melhor. No final, tiramos as dúvidas todas que existirem, também estamos cá para isso, ok? É muito difícil. Bom dia. Posso falar assim? Conseguem me ouvir bem? Conseguem? Ok, obrigado. É muito difícil fazer uma palestra ou falar de alguma coisa junto com o Fernando. Quando o conheci, foi uma inspiração. Só que ao longo do tempo, quanto mais conhecemos toda a determinação e toda a separação que ele tem feito, começamos a ficar um bocadinho com aquelas borboletas que às vezes saltam, assim, o que é que eu estou aqui a fazer ao pé dela? Mas bom, isto só para vos dizer que cada vez que ele diz alguma coisa, há algo dentro de mim que se emociona. O túnel faz, digamos que, as delícias de toda a gente, porque na hora nós conseguimos ter resultados significativos. Não é garantido que toda a gente tenha os mesmos resultados, porque cada organismo está num estado diferente. E, portanto, a mesma pessoa pode ter, mesmo durante o dia, várias situações que vão fazer, digamos, atuar de uma forma diferente. O que eu vos quero transmitir neste momento é que, vocês viram também no vídeo, quando nós estamos a utilizar o túnel, utilizamos para quê? Para que nos possamos proteger numa primeira fase das radiações eletromagnéticas, que são aquelas que vão fazer com que haja um aquecimento dos tecidos, que vai fazer com que haja, digamos que, alguma fadiga mental e que nos vai, obviamente, deixar mais exaustos. E nós temos uma coisa connosco que é a capacidade de arranjar desculpas para tudo. Às vezes chegamos a casa, no final do dia, cansados, e às vezes digamos com essa fadiga mental também, e aquilo que dizemos é que tal dia foi muito estressante, eu corri para ali, depois foi muito chato. Mas esquecemos de várias coisas. A primeira delas é que, há 10 anos atrás, se nos faltasse a carteira, se estivéssemos quando estávamos sem carteira, era tudo, estava no pandemónio, porque sem carteira não fazia nada. Hoje, nós não podemos estar sem telemóvel.
porque eu tenho aqui a carteira. Eu vou ao multibanco, eu levanto dinheiro com o telemóvel, eu faço todos os pagamentos com o telemóvel, eu tenho os contactos no telemóvel, eu deixei de usar relógio porque tenho as horas no telemóvel, passou a ser o escutador, ou seja, passou a ser parte de mim, integrante, é quase como um chip que está implantado. Só que isto é um 5G. E eu estou todo dia em contacto com esta rede 5G. Mas se não falarmos do telemóvel, podemos falar do Wi-Fi. Temos Wi-Fi em todo lado, temos na rua, temos nos cafés, ou qualquer sítio que a gente vai, tem Wi-Fi. E dentro de casa, nós temos o frigorífico, às vezes também temos uma arca congeladora, ainda temos a televisão, ainda temos todo o Wi-Fi de casa, toda a eletricidade, a televisão, temos também os nossos computadores. Existe ainda outra coisa, pior ainda do que isso tudo, que é o micro-ondas e o forno de fogão. E todos os dias utilizamos isso. Portanto, se já não bastasse, nós já não temos uma qualidade do ar, já não tivéssemos uma alimentação adequada, ainda temos depois também tudo isto a afetar. E são estas coisas que no dia-a-dia nós não sentimos, mas como diz a Organização Mundial de Saúde, estas frequências são potencialmente cancerígenas e nós estamos com elas no dia-a-dia. A única forma de nós podermos efetivamente superar isso é criar essa barreira para nos protegermos e então podermos, digamos que, não ter esses mesmos efeitos. Uma das formas que nós podemos fazer é andar descalço. Ir para a relva, andar no meio da natureza ou na água do mar, isso é ótimo e nós sentimos muitíssimo bem lá. Porquê? Porque está carregado, tem ionização negativa. No dia-a-dia nós estamos completamente carregados de protões, de cargas positivas. E aquilo que vai fazer o túnel é efetivamente ajudar-nos nessa proteção. Aquilo que vemos aqui é uma célula sã e que a pouco e pouco vai sendo oxidada e acaba por morrer. Isto funciona sempre assim. O nosso objetivo com o túnel não é que isto deixe de acontecer, porque isso é impossível. Aquilo que vai fazer é tentarmos criar aqui, digamos que, uma proteção para que isto não seja tão rápido. E não sendo tão rápido vai nos permitir benefícios adicionais, obviamente. Só que o túnel não vai apenas, digamos, trabalhar esta parte da energia física. Existem, digamos que, já alguns estudos e algumas características que nos permitem ver que o túnel vai muito além, digamos, do conforto físico. E esta imagem que vocês veem aqui está um pouco, digamos, que a energia toda descontrolada sem o túnel, e depois com o túnel tudo organizadinho. Não é só por causa do túnel ou seja, sem túnel, eu não ando desorganizado se não tiver um túnel. O túnel vai organizar isto de uma forma completa. Porquê? Exatamente por aquilo que começámos a falar a palestra. É que os nossos pensamentos, as nossas emoções, vão fazer exatamente o que está aqui. Se eu tiver medo, se eu andar frustrado, se eu tiver andar com aquela raivazinha, não sei quanto, no dia-a-dia, se eu andar chateado, a minha energia não anda bem. E então, a minha energia vai baixar. Aquilo que o túnel vai fazer aqui é elevar a nossa frequência vibratória, ou seja, aumentar a nossa vibração. Normalmente andamos com 80, 90, 110 Hz, o túnel pode nos levar até aos 300 Hz. Ora, isto significa que, efetivamente, a minha frequência é diferente. O que é que acontece no dia-a-dia quando nós nos encontramos com algumas pessoas? Muitas das vezes entramos num sítio ou numa loja e parece que fiquei sem energia, aquilo consumiu a minha energia. Alguma vez sentiram isso? Ou quando falar com alguém e dizer, epá, falei com o fulano, fiquei sem ele, sugou a energia toda. Alguma vez isso aconteceu? A pessoa não vos quer mal. Na maior parte das vezes. O que é que acontece? É exatamente aquilo que acontece à noite, quando nós vamos a conduzir, no meio de nada, escuro, e temos os faróis ligados. Ao outro dia vocês têm os faróis de carro cheios de mosquitos. Será que os mosquitos eram assassinos? Não. Eles simplesmente vão à procura de quê? Da luz. Essas pessoas é a mesma coisa. Quando nós falamos com essas pessoas, o que elas querem é exatamente o que elas estão à procura dessa luz. E nós somos muitas vezes o farol com essas pessoas. E quando estamos a falar com essas pessoas, a energia que nós transmitimos, as nossas emoções, vão ajudar essa mesma pessoa. Ora, se estiver numa frequência baixa, aquilo vai criar ressonância. E se ela está numa frequência muito baixa, de medo, de raiva, de inveja, então a minha frequência vai também baixar. É por isso que dizemos que cerca de pessoas positivas. Deixa os outros de lado. Está com as pessoas que realmente superam. Porque nós vamos também superar. E aquilo que faz o túnel é exatamente isso. É criar uma barreira de forma a que nós possamos elevar a nossa frequência e automaticamente estas energias das pessoas já não nos vão afetar da mesma forma. Dou-vos um exemplo muito rápido do que é que o túnel faz.
Alguém tem filhos pequenos? Principalmente pequenos. Alguém? Ok. Que idade é que tem? 5 anos. Imagina um dia de manhã em que você está completamente de rasgo. A noite correu mal, o dia correu mal, os negócios não estão bem e você acorda muito mal. E você sente que não está bem. Mas de repente, o seu filho, ou filho, não sei, de 5 anos, vem a correr para si e quer dar um abraço. Como é que você fica naquele momento? Mantém o seu estado negativo ou abraça e fica feliz? Aumenta a vibração. É isso que nós pretendemos. É aumentar a vibração. O que acontece é que no dia a dia nós não temos esses estímulos constantes para podermos estar com essa positividade. O Tune vai nos ajudar nesse aspecto, que é dar-nos, digamos, esse aporte de elevar a nossa frequência e então permitir que tudo fique mais organizado. Nós temos um Tune dourado, um rosa dourado, temos também o preto, que o Fernando tem aqui, eu também estou a usar o preto. A minha esposa utiliza um e outro, dependendo também da roupa que utiliza. E depois temos também o com cristais Swarovski e há também ainda em diamantes. Mas o importante é falar do que é que ele faz. Nós vamos sentir muito mais vitalidade a partir do momento em que utilizamos o Tune. Vai melhorar o sono automaticamente, sem ser com o Zoé. O Zoé é, digamos, um aporte para quem tem realmente uma necessidade mais específica, mas vai-nos permitir ter essa vitalidade, vai-nos também ajudar a ter um estado mais de bem-estar e há uma coisa muito importante que normalmente não se fala, mas mais do que dar rendimento a quem faz exercício físico, melhor disso é a recuperação que é feita depois, ou seja, a rapidez com que há essa mesma recuperação. E então, nós estamos, digamos que com a utilização do Tune, podemos ter esses benefícios connosco. Como é que isto funciona e de que maneira é que atua? O Tune é constituído por uma parte externa onde está o aço inoxidável, que pode ser o preto ou pode ser o dourado. Entendo que esta parte preta é uma fibra de carbono que tem também fundida com minerais, que é o que está ali, aquelas frequências, onde estão as frequências que vão fazer o quê? Basicamente, captar essa radiação que nós queremos ter no nosso dia-a-dia. Esta parte dourada, a bolinha no meio, é apenas decorativa, da parte de dentro estão minerais infundidos. E é que esta parte central que vai fazer uma descarga de íons negativa constante. Ou seja, produzir exatamente aquilo que nós conseguimos dentro do mar ou dentro da floresta para estarmos bem. Porquê? Por causa da ionização negativa que existe. Quando nós temos juntamente connosco, vai-nos automaticamente fazer esse equilíbrio e por isso nós sentimos-nos muitíssimo bem ao utilizarmos o Tune. A partir daqui, nós temos que falar de uma das frequências que é a ressonância Schumann, é aquilo que eu tenho estado a falar, que nós podemos utilizar andando descalços na areia da praia, na relva ou então mesmo dentro do mar e conseguimos ter, digamos que esta mesma frequência que está replicada aqui no Tune, é uma das frequências que está aqui, para nos permitir esse bem-estar. O que é que isso faz, esta ressonância Schumann, que vocês já devem ter ouvido falar, vai fazer um alinhamento com as nossas ondas alfas e tetas e cria uma sensação de bem-estar. Ou seja, ajuda na regeneração solar, ajuda também no nosso sistema imunitário e, portanto, vai nos ajudar também a ter uma melhor qualidade de vida. Como é que eu posso utilizar o Tune? De preferência junto ao peito ou então no bolso, o que é importante é que esteja o mais próximo de nós possível. Nós podemos utilizá-lo sem qualquer restrição, a única coisa que não devemos fazer é submergi-lo em água, ou seja, não devemos tomar banho ou entrar dentro da piscina ou dentro do mar com ele. De resto, podemos utilizar, quem fizer desporto não tem problema nenhum com a transpiração, não vai ter qualquer problema. Não tem pilhas, portanto não precisa de ser carregado, não é preciso pôr ao sol, como tem minerais que dizem, mas tenho que pôr ao sol. Não, ele está perfeitamente, digamos que, disponível para qualquer pessoa utilizar. Muito importante é falar das contraindicações. Então, se ele faz tudo isto, o que é que ele vai fazer de mal? E o que é muito engraçado? É que o Tune não tem qualquer contraindicação. Seja para um bebê, seja para um feto, seja para uma pessoa mais idosa, seja para alguém que esteja a tomar uma medicação severa, que esteja a fazer quimioterapia, radioterapia. Atenção, radioterapia só não leva para dentro da sala, porque não pode entrar nada, mas quando sai pode automaticamente colocar. Aquilo que eu vos posso garantir é que os efeitos de uma quimioterapia são passados quase como se fosse uma ligeira indisposição, ou seja, não passa nada, ou seja, os sintomas normais de dor não é nada comparado com aquilo que efetivamente poderia ser sem tudo.
Muito importante, no caso da medicação, qualquer que seja a medicação que esteja a ter tomada, isto vai ainda potenciar e ajudar nesse mesmo processo. Outra coisa, se a pessoa tiver um pacemaker, pode utilizar sem problema, que não vai alterar o sinal, ok? Uma ferida vai ajudar na regeneração celular ainda mais rapidamente. Nós temos alguns testes que podemos fazer, imediatos, para medir, digamos que, a frequência e a energia. E este é o momento para isso. Alguém quer experimentar e ver como é que isto funciona? Ou seja, sentir o efeito no organismo, neste momento? Força. Pode ser aqui? Pode ficar abaixo? Vamos fazer um teste de equilíbrio. Ok? Para começar, vou-lhe pedir este aqui para a frente para ver. Está a fazer caminhada de pé? Não há problema. Tem todos os benefícios para utilizar. Você vai juntar os seus pés, eu só vou desequilibrá-la, ok? Vai esticar um braço, o esquerdo ao direito, portanto você sentir mais força, e a mesma perna vai querer fazer isto assim. E eu agora só vou desequilibrar, ok? Eu vou fazer força. Não, tem que segurar, ok? É para eu ver qual é a força que tenho que fazer para segurar e a força que eu estou a fazer para. Força? Não, tem que fazer força aqui. A ideia é essa. Não, mas a ideia é mesmo fazer força que é para desequilibrar, ok? Isso. Agora, vou colocar o túnel. Posso colocar só aqui? Só aqui. Só assim. Não precisa mais nada. Só isto. Eu vou fazer exatamente o mesmo exercício. Ok? Novamente, exatamente a mesma coisa. E vamos fazer a mesma coisa. Agora, alguma diferença? Sente a diferença? Sente? É? Ok. Posso fazer outra vez? Vê a diferença? Alguém quer fazer isto para ver que começou aqui a alterar o teste? Alguém quer experimentar? Obrigado. Alguém quer fazer um de resistência? Força? Vamos fazer um de resistência. Alguém depois quer fazer outro? A seguir, ok, depois já vou fazer assim. Agora vou meter o seguinte. Vai colocar as suas mãos assim, ok? Mas atrás das costas, vai virar para aquele lado, se quiser fazer. É igual, de um lado ao outro. O que eu vou fazer é, eu vou colocar o meu punho, vou fazer a mesma coisa, vou desequilibrá-lo, vou puxá-lo para trás, ok? Três juntos, que é para desequilibrar mais fácil, não é? Assim mais fácil de mim. O que eu vou fazer é isto. Eu vou puxá-lo e vou desequilibrá-lo. Veja quanta força tenho que fazer para se segurar, ok? Ok? E agora, vou utilizar o túnel. Outra coisa, o túnel não recebe energia de ninguém. Ok? Portanto, eu estar comigo, passar, não tem problema nenhum. As pessoas às vezes dizem, porque os cristais não pode tocar porque tem uma energia própria. A energia do túnel está sempre emitida, ou seja, emite uma frequência de 2 negativos. Portanto, não vai agarrar nada. Portanto, se a sua energia estiver muito em baixa, ela não vai afetar a mim. O que eu vou é melhorar a sua energia. Portanto, posso dar uma licença? Só isto. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa. Para ver se há alguma diferença na hora, ok? Mais uma vez. O que é que sentiu? Nota? É mais difícil de provar. Nota? Sem diferença? Muito obrigado. Alguém quer fazer o teste connosco agora com água ionizada? Só para ver a mesma diferença. Eu vou abrir aqui agora. Isto não está a coisa, portanto, vou abrir pela primeira vez. Está bem? E vou colocar aqui 2 copos com água. E aquilo que eu vou fazer é, num deles, vou deixar estar aqui de lado um bocadinho em cima da água. Este fica deste lado. E agora, alguém queira fazer qualquer um dos testes que nós acabámos de fazer, mas com água. O equilíbrio. Então vá, qual é o seu braço mais forte? Este. Então, vamos encolher o perna direita e esticar bem o braço, que é para eu desequilibrar. Está bem? Não, aqui, assim, mas segura bem, que é para eu fazer. Não, tem que segurar. Senão vai assim, não vai o braço. O braço é que está direito. Mais uma vez. Agora, vamos provar a água normal. E vamos ver se a água normal faz alguma diferença. O que vamos fazer é a água normal. Portanto, à partida estará igual, não é? Vamos ver, fazer força. Tem que fazer mais força, que é para depois vermos a diferença. Isso. É essa a força que eu quero que você perceba, ok?
E agora, isto devia estar 1 minuto, 2 minutos, quanto mais tempo tiver, melhor, mas é o suficiente neste momento só para testar. Vai beber esta água, vai prova essa água, pode mesmo trincar essa água, a gente gosta de trincar na água, saboreá-la, bem saboreada, e vamos fazer o teste novamente. E agora, vamos fazer o teste. Novamente. Fantástico. Podes ir fazer prova olímpica. Alguma diferença? Sim. Sério? Vá outra vez. Confirme. Veja a força que tem que fazer. Diferente. Né? Agora, muito engraçado, fazermos uma coisa. Tem o seu telemóvel consigo? O seu marido está ao seu lado? Faça uma chamada para ela. E você atende. É só atender, depois pode ligar. Mas põe ao ouvido, atende e diga olá. Olá. Gosto muito de ti. Ok. Está bom? Podes ligar. E agora vamos fazer novamente o teste. Pode pôr no bolso, ou pode deixar aqui do lado. E vamos fazer novamente o teste. Agora, por aqui. Vejam o que é a reanimação, ok? Agora, vamos ver, fazer recolher. É diferente. Pode? Está para ver? Ou seja, quando vai ingerir a água tem a mesma capacidade que o túnel tem, porque foi ionizada. Em segundos vai fazer isto. Então nós podemos inclusive usar o túnel, nomeadamente na alimentação. Quando estamos, por exemplo, a comer alguma coisa, nós podemos passar o túnel por cima e vai automaticamente tirar a acidez dos alimentos. Uma coisa muito importante, quando nós ionizamos a água tem que ser bebida de imediato. Ou seja, não dá eu pôr na garrafa, estar aqui na garrafa 1 hora, agora vou colocar no copo e deixar o copo durante 2 minutos. A ionização já foi, tem que estar em contacto. Okay? Portanto, no momento em que retiramos, temos que beber logo para fazer esse efeito de ionização.